Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo. E galera, tô trazendo pra vocês aqui um vídeo onde ele vai ser um de dois, né? No caso, terá outro vídeo igual esse, que será os melhores momentos de 2016. Esse é os piores momentos, né? O de melhores vai sair depois, porque é melhor a gente terminar falando de coisas boas do que de coisas ruins. Mas enfim, fique então avisado, caso você achar que algum momento aqui não foi ao todo ruim, saiba que eu estou guardando a parte positiva dele para falar no vídeo de amanhã. Então relaxe, não comece a dar rage antes de esperar o vídeo de amanhã. E lembre-se que é um meio que particular, alguns momentos que eu vou colocar aqui. Então pode ser que alguns momentos que eu considero ruim, você considerou bom. E pode ser que alguns momentos que eu considerei bom, você considerou ruim, né? Então temos que ter esse tipo de noção aí. Mas bastante momentos aqui eu pedi para vocês colocarem no Facebook, dando sugestões de momentos que vocês gostaram e não gostaram. Alguns deles estão aqui também nessa lista minha, então vamos lá, né? Vamos começar então já com tudo, né? Com certeza, um dos momentos que mais desagradou esse ano foi o Roman Reigns estar novamente no evento principal da WrestleMania, né? Ele já tinha ido pro evento principal da WrestleMania 31 contra o Brock Lesnar e a galera já não tinha gostado naquela época, né? A galera já não curtiu, vaiou bastante aquela caminhada dele, por mais que a WWE se esforçou o máximo que pôde, mesmo assim ele sofreu muita reprovação do público. Então ela tinha o Seth Rollins para fazer o cash-in e mudar o curso da história, e foi o que ela fez. Só que aí ela tentou apostar nele no ano seguinte, né? Falou, já que na 31 não deu certo, vamos fazer na 32. Não, WWE, não é assim. Não é assim. E aí ela foi, simplesmente fez algumas variedades do Roman Reigns ali no midcard, né? Tipo, contra a White Family só. E já voltou ele pra rota do título mundial. E construiu uma rivalidade grande com o Triple H, envolvendo ali o Sheamus, a Liga das Nações. E tem um lado positivo dessa rivalidade dele com o Triple H, em termos de storyline foi muito bem construída, mas como eu falei, vou deixar isso para parte do vídeo dos pontos positivos do ano, então não vou falar aqui a parte positiva dessa rivalidade dos dois, mas o Roman Reigns não estava pronto ainda para ir para o evento principal de WrestleMania, e mesmo que ele estivesse, ele já foi para a WrestleMania passada no evento principal. Ou seja, não teria tanta necessidade de ter feito ele de novo, 2 anos seguidos, ir pro evento principal. Se a WWE estava no intuito de tentar melhorar ele, tentar fazer o que não fez na outra, na verdade ela piorou a situação, porque hoje a reprovação do Roman Reigns cresceu, né? Hoje que eu falo é esse ano, né? Comparado com o ano passado, esse ano ele tá muito mais vaiado do que tava. Simplesmente até combates que não vale nada, combates sem cinturão, ele é vaiado contra qualquer cara, né? Contra qualquer cara. Pode ser o cara mais odiado ali dos Hills. O pessoal vai ficar dividido no máximo, mas não vai apoiar o Reigns. É muito raro mesmo. Ano passado ainda tinha algumas ocasiões que o Roman Reigns era apoiado, mas aí insistiram ele em jogá-lo em um nível da onde ele não está. Se você quer entender melhor por que eu penso isso do Roman Reigns, por que a galera pensa isso do Roman Reigns, procure aí os vídeos do canal, que é a verdade sobre o Roman Reigns 1, a verdade sobre o Roman Reigns 2 e o Roman Reigns e seus críticos, né? Enfim, eu não vou aprofundar tanto. E aí, lembrando de Roman Reigns, a gente também lembra, né, do título americano. O título americano nesse ano de 2016, ele teve também uma decadência muito grande comparado com o ano de 2015, onde o John Cena tinha feito um grande reinado, onde o título americano foi colocado em uma estipulação de luta junto com o título mundial, naquele combate de Seth Rollins e John Cena no SummerSlam de 2015, ou seja, estava sendo levado a um grau de importância muito grande. E ele também foi utilizado lá pelo Rusev no começo do ano, que vinha com um longo reinado em 2014, inclusive, se juntarmos, e o John Cena venceu ele. E ainda teve também o Del Rio retornando e ganhando esse cinturão, ou seja, era um cinturão que estava assim, passando de mãos boas para outras mãos boas, tendo reinados, tendo uma certa importância. Só que o Del Rio, quando ele retornou e ganhou o título do John Cena lá em 2015 ainda, até foi legal, mas depois o reinado dele ficou muito raso, muito chato, ninguém gostava mais desse personagem do Del Rio. E aí depois passou pro Kalisto, o Kalisto também não conseguiu trazer um grande reinado, e eu não falo aqui que o cara é ruim, quando eu digo que o cara fez um reinado ruim. Muitas vezes o reinado é ruim porque os bookers não sabem montar ali uma rivalidade, não sabem construir algo interessante.
que é o caso do Kalisto. O Kalisto a gente sabe que é muito talentoso, mas aí os Bookers fizeram ele lutar em pré-shows, né? Ele lutou em pré-show de Fastlane, lutou em pré-show da WrestleMania e lutou depois, finalmente, no pay-per-view normal contra o Ryback, né? Mas enfim, você coloca ele pra lutar em pré-show, muitas vezes o Kalisto nem sequer aparecia nos shows, essa que é a questão, inclusive, né? Nem sequer aparecia, quando aparecia fazia uns combates aleatórios, rivalizou com o Ryback, que nem sequer teve uma rivalidade com sentido desses dois, né? Mas tiveram pelo menos um combate bom, que surpreendeu, que foi o último que eles tiveram, né? Lá no Payback. E depois, quando enfrentou o Rusev, já perdeu rapidamente já pro Rusev ali. E legal. Quando passou pro Rusev, aí melhorou um pouco as coisas. O Rusev, por ser heel, consegue trazer um pouco mais de prestígio pra esse cinturão, porque dá pra fazer rivalidades mais diferenciadas. Ele já tem experiência do primeiro reinado, só que também outro problema de bucagem, porque ele só pegou rival meia boca, cara. Só enfrentou o Titus O'Neil da vida, e aí ele continuou aquela rivalidade com o Kalisto também, e aí enfrentou o Zack Ryder também. Não tava pegando ninguém assim realmente bom, né? E ainda levaram a sério a rivalidade dele com o Titus O'Neil, cara. Você não pode em 2016 colocar o título americano que um ano atrás estava sendo disputado junto com o Mundial pra colocar Titus O'Neil nessa rota. Você desmoraliza o cinturão totalmente, né? E aí, beleza, você deixou o reinado do Rusev meio, assim, melhor que os anteriores, mas bastante morno. E aí quando parecia que tava melhorando, aí vem o Roman Reigns. Pra ter que sair da rota do título mundial e universal, ele tinha que ir pra uma rota de mid-card. Ele tava no Raw, consequentemente ele iria pra rota do título americano. E aí ele tem a rivalidade lá com o Rusev, uma rivalidade que teve bastante momentos repetitivos, foi um pouco cansativo, é verdade, mas tá bom. Não chegou a ser ruim. Houve um bom combate, que foi no Hell in a Cell, né? Os outros combates eu não gostei tanto, mas houve um bom combate no Hell in a Cell. Roman Reigns, então, campeão americano, que é até hoje campeão, né? Não dá pra avaliar bem o Roman Reigns com esse cinturão, porque ele até agora não defendeu além da revanche contra o Rusev. Depois disso ele foi lá pro time do Survivor Series, agora ele tinha ido pra rota do título universal, e talvez ele nem sequer defenda no próximo pay-per-view Royal Rumble. Talvez ele dispute apenas o Royal Rumble Match, o que seria pior ainda, porque ficariam 3 pay-per-views seguidos sem o título americano estar sendo disputado. Você está sendo sem colocado em jogo, né? E é ruim pro cinturão fazer isso, né? Mas eu acho que como ele é um dos caras que a WWE quer transformar grande, se ele seguir como campeão americano, é provável que ela vá buscar uma coisa boa. Talvez ela esteja guardando isso pra WrestleMania, que tá chegando aí, talvez seja isso. Mas eu não acho que vai ficar um negócio lixo assim, porque a WWE se preocupa muito com o Reigns. Mas, se compararmos com o ano de 2015, ficou uma decadência muito grande pro título americano, né? E aí outro fator negativo, né? Um pouquinho antes de eu falar da WrestleMania 32, um fator negativo foi também a bucagem relacionada ao Shane McMahon, ao Vince McMahon e ao Undertaker. Porque o cara retorna, né? O Shane retorna, pede pra controlar o Raw. O Vince nega e fala que só aceita se ele enfrentar o Undertaker na WrestleMania. E aí o Undertaker, ele simplesmente aceita. Tipo, o Vince fala que o Undertaker é a putinha dele. E o Undertaker não faz nada com o Vince. O Undertaker simplesmente não explica por que ele tá obedecendo o Vince. Ele nem sequer... Tipo, ele não explicou por que ele simplesmente aceitava aquela estipulação. Só porque o Vince falou, ó, você vai enfrentar o Undertaker vai, beleza, ele vai me enfrentar. Ele não dá, assim, uma certa noção de por que ele realmente tá fazendo aquilo. Sendo que não é um combate envolvendo ele, né? O combate do Shane e do Undertaker era um combate onde o Shane ganhando comandaria o Raw e o Undertaker ganhando nada. Simplesmente nada, porque nem sequer streak tem mais do Undertaker, né? Se tivesse uma streak pra ele defender, beleza. Mas nem sequer streak tinha mais, ele lutou por lutar, lutou por obedecer o Vince, como se fosse um capacho, mas foi completamente sem sentido isso. Fora que, nossa, se a gente for comparar os caras que o Undertaker enfrentou nos últimos anos, você enfrentar um cara que é, tipo, semi-aposentado, nem lutador oficial é pra acabar. Tudo bem, é talentoso o Shane? É talentoso o Shane. Fez um grande spot lá, fez um grande spot. Mas fora isso, não teve nada demais. E o pior é que vai ser vendido na história como
Nossa, grande rivalidade do Shane, que pulou de 3, sei lá quantos metros de altura, caiu em cima da mesa, aquele tremendo combate, sendo que nem foi tão combate assim, né? Foi mais tipo, acontecia um spot, demorava 10 minutos para os dois idosos se levantarem, outro spot. E olha que eu sou fã do Undertaker, mas cara, foi muito, mas muito mal feito. E o que foi pior, o pior de tudo, é que no Raw seguinte, o Shane perdeu o combate, perdeu a estipulação, mas o Vince mesmo assim deixa ele comandar o show. Então, olha uma sequência de bucaia mal feita. Undertaker aceita aceitar o Shane sem qualquer motivo, sem qualquer explicação. O Shane não ganha do Undertaker, mas o Vince resolve então dar chance pro Shane. Ou seja, foi uma bucaia completamente distorcida, completamente zoada. Eu não sei, sei lá, fizeram pra sei lá, quebrar um galho ali. Talvez a ausência do John Cena, que pode ser que teria sido adversário do Undertaker. Mas até hoje eu não consigo entender que tipo de bebida tomaram os Bookers pra construir essa rivalidade aí dos dois. Porque, sério, ficou um lixo, né? Bom, a WrestleMania 32 de modo geral, tirando as partes visuais, que teve umas partes visuais muito boas, as entradas, que inclusive todo esse enfeite que eles fazem para as WrestleManias sempre pega bastante aquele público bobo, né? Que, nossa, olha que bonito, que imagens lindas, que evento lindo. Confundem muito a parte visual com o que realmente aconteceu, né? A gente teve uma boa ladder match, realmente. A gente teve um bom combate do AJ Styles versus o Chris Jericho, mas a gente teve bastante coisa ruim também. O Ambrose e o Brock Lesnar venderam uma rivalidade que parecia que ia ter um combate sensacional, mas na verdade foi um combate rápido de um finisher só, que usou só cadeira e pedaço de pau. Pronto. Olha que bagulho tosco, né? A gente teve, como eu já falei, Roman Reigns e Triple H no evento principal. Um combate que teve alguns bots ali, inclusive. Eu não ligaria se tivesse acontecido esse combate sem ser por título mundial e tal. Eu quero explicar isso melhor quando for falar dos pontos positivos. Mas pro evento principal é uma decadência muito grande pro uma WrestleMania, né? Aí o Kalisto e o Ryback fazendo um combate meia boca no pré-show, né? No pré-show do evento. A gente teve lá como destaque também o combate das divas. Foi interessante realmente, mas eu acho que ficou só em torno disso, né? Teve a vitória do Zack Ryder na ladder match, que foi uma surpresa, mas não sei se dá pra dizer que foi realmente agradável, se é realmente algo interessante. Aí teve aquele combate do New Day com a Liga das Nações, que foi bastante fraco também. E aquele final com vendo as lendas, né? HBK, Stone Cold e Mick Foley, e batendo em todo mundo, tipo, pra nada, né? Simplesmente só pra enterrar todo mundo ali. E aí na Batalha Royal lá do Andre the Giant, gostei da vitória do Baron Corbin, mas tiveram uns participantes aleatórios ali, né? Shaquille O'Neal, o que o cara tava fazendo lá? Veio aquele índio lá que eu esqueci o nome, DDP, cara. O que o DDP tava fazendo numa Batalha Royal Andre the Giant? O DDP ele tem prestígio, tem credibilidade pra aparecer em outras coisas e tal. Batalha Royal? Que bagulho aleatório foi aquela Batalha Royal, né? E foi decepcionante, Essa vai ser a 32. Tudo bem que tinha as lesões do John Cena, do Randy Orton, do Seth Rollins, mas eu acho que dava pra ter feito algo melhor com certeza, né? Enfim. E aí nós temos as brands também, que como eu disse, tem os lados positivos dela, mas tem os lados negativos. Por exemplo, o lado negativo é que as rivalidades ficam cada vez mais repetitivas. Se a gente for pegar desde quando começou as brands realmente, né? Teve lá o SummerSlam depois, mas depois do SummerSlam a gente teve Ambrose e Styles sempre. A gente teve Ziggler e Miz sempre. A gente teve o Seth Rollins e o Kevin Owens sempre. O Roman Reigns e o Rusev sempre. Então ficou uma rota repetitiva inacreditável, né? Sasha Banks e Charlotte sempre. A Bayley fazendo uma cosquinha ali de vez em quando. Ficou muitas rotas repetitivas. A mesma coisa quase sempre, né? O que deixou bastante desgastante isso. E os pay-per-views vão perdendo um pouco assim o interesse. Porque vai perdendo meio que assim uma criatividade. Já que é sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. E você fica meio que desanimado, diferente de quando antes das brands você ia ter que se animar pro pay-per-view, porque sempre tinha um card diferente, embora
não tivesse a mesma qualidade, mas pelo menos em questão de expectativa você tinha um pouco mais do que você tem hoje, né? Mas tem os lados positivos sim, e no vídeo lá de lados positivos eu falarei melhor sobre isso, né? Tivemos a decadência do Chris Jericho, né? Que começou o ano todo hypado, chegando até o final do Royal Rumble e depois rivalizando com AJ Styles, grande rivalidade, vencendo ela, inclusive na WrestleMania, né? Começou lá nas alturas. Aí rivalizou com o Dean Ambrose, foi lá, perdeu pro Dean Ambrose a rivalidade, os 2 combates que eles tiveram. E aí depois seguiu ali nessa rota, não conseguiu ganhar a pasta do Money in the Bank. Ele também foi e seguiu ali rivalizando com o Sami Zayn, enquanto o Kevin Owens vai e faz meio que uma tag com ele, né? Antes do Kevin Owens ganhar o título universal, que foi algo positivo. E depois então ele vira capacho do Kevin Owens quando o Kevin Owens se torna campeão universal, né? Ficou todos esses últimos meses aí, desde o SummerSlam, sendo apenas meio que um capacho ali, um manager do Kevin Owens, nada mais do que isso, né? Perde combate sem parar, é humilhado sem parar, sai por baixo sem parar, não ganha quase de ninguém, raramente ganha alguma coisa. E tá aí, né? Tá uma decadência enorme pro I2J. Claro, ele tem que elevar talentos, mas ele chegou em um nível muito, mas muito abaixo do que ele tava antes, né? Tivemos também algo bastante ruim esse ano, que foi o cash-in do Dean Ambrose, né? Lembrando, não foi o Ambrose ter se tornado Mr. Money in the Bank, e sim o cash-in dele, que foi muito ruim. Porque ele avisou um Raw antes que ele faria o cash-in, avisou pro Seth Rollins e avisou pro Roman Reigns que eles teriam um combate no Money in the Bank, e falou como que seria, né? E foi exatamente o que aconteceu. O Rollins ganhou, ele ganhou o Money in the Bank, que por sinal naquele combate ele foi o que menos fez e foi o que ganhou. Foi lá, fez o cash no Seth Rollins, acabou e pronto, campeão. Tipo, e a emoção, né? Fora que um cash rápido desse ficou podre, porque o resto do ano ficou muito chato, né? Porque a gente meio que não consegue mais criar teorias de tipo, vai rolar traição, aí fulano vai aproveitar e fazer cash-in. Ou então, o fulano vai ter vencido, mas vai estar cansado, o outro vai vir fazer cash-in. Ou então, quando o outro for fazer cash-in, ele vai falhar. Todo ano a gente tem essas teorias. Quando você faz cash-in no dia do pay-per-view, opa, teorias morreram, acabaram. Claro que teve o motivo das brand splits, né? Fazer o cash-in ali, porque depois aí, como é que ia funcionar? Só poderia fazer cash-in pelo título universal ou pelo título mundial? Como é que iam decidir isso, né? Mas ele avisou antes, o pior de tudo é isso, avisou. Fora que era um momento legal do Seth Rollins, né? Retornando e ganhando o título mundial. O Dean Ambrose poderia ter feito cash-in no pay-per-view seguinte, na revanche, o que não rolou. Mas, assim, não foi ao todo ruim também. Não foi tão ruim ao máximo, né? Até porque faz sentido, né? O Seth Rollins nunca perdeu o cinturão. E realmente nunca perdeu. Ganha do Roman Reigns, mas aí ele vai e só perde quando toma o cash-in em seguida, né? Então ele não consegue nem dar aquela desculpa de eu nunca perdi cinturão. Porque quando ele ia pra dar, quando ele ganhou do Roman Reigns e no Raw seguinte ele diria, eu nunca perdi, eu provei isso. Opa, aí vem o Ambrose, faz o cash-in e se vinga da traição, né? Finalmente ele ganhando uma do Seth Rollins depois de tanto tempo. Enfim. Teve o New Day também que teve lados positivos, mas teve um lado negativo que ele enjoou muito. Desde a WrestleMania eu queria que o New Day tivesse perdido por alguma tag credível, né? Na época eu queria que fosse o Barrett e o Sheamus. E não aconteceu. O New Day manteve como campeão. Houve alguns combates bons, houve algumas rivalidades interessantes, mas enjoou. Enjoou. Eu queria que batesse o recorde, porque não vira você chegar perto e não ganhar logo. Bateram e já perderam agora pro Cesaro e pro Sheamus, ainda bem. Mas o fato é que demorou, né? Demorou e acabou que ficaram desgastados, enjoativos e irritantes. E foi com certeza uma decadência se formos comparar com o ano de 2015. Mas tá bom. Teve os lados positivos, como eu disse, já vou avisando pela 10ª vez esse vídeo. Vamos ter um vídeo falando dos lados positivos também. Tivemos essa rivalidade da Sasha Banks e da Charlotte, foi um lado bastante negativo também, porque simplesmente ficou enjoativo, né? Desde o Fastlane, a Sasha Banks retorna, encara a Charlotte, né? Depois da Charlotte ter um combate com a Becky Lynch. E desde lá, só agora no último pay-per-view do ano, né? O Fastlane que era o segundo pay-per-view do ano. Só no último, do segundo até o último ficou só essa história da Sasha Banks retornando. E com esse retorno
sempre desafiava a Charlotte e não conseguia, e quando conseguiu, perdeu no pay-per-view seguinte, e depois ganhou de novo, e aí perdeu de novo, aí ganhou de novo, agora perdeu de novo, e talvez tenha ganhado de novo, porque eu tô gravando esse vídeo antes de começar o Raw. Então, olha como que tá enjoativa essa rivalidade, né? Ficou muito tempo, teve bons combates, alguns foram enjoativos, e ficou uma trocação de cinturões toda hora. Foi uma falta de criatividade na tentativa de construir uma rivalidade clássica, acabaram deixando repetitivo, enjoativo e desgastante, né? Outra coisa negativa foi o Brock Lesnar lutando com o Randy Orton no SummerSlam, né? Era um combate bastante bem vendido, que seria o primeiro combate do Raw contra o SmackDown. Tinha tido aquelas invasões, tinha gente apostando firmemente que o Randy Orton venceria o Brock Lesnar. E o combate foi mais do mesmo, Brock Lesnar batendo, vários suplex. E aí quando o Orton consegue reagir, né, dando um RKO no Brock Lesnar, e aí faz o DDT saindo na corda, faz mais um RKO, vai acabar? Não, o Brock Lesnar resiste. Depois o Brock Lesnar dá F5, o Randy Orton resiste, o Brock Lesnar vai lá, dá várias cotoveladas no Randy Orton, faz o Randy Orton sangrar e acaba por nocaute. E tipo, ficou muito, mas muito fraco. Tanto o combate como o jeito final, ficou muito ruim. Simplesmente cagou, ainda mais para um evento principal de SummerSlam, ainda mais por conta de a rivalidade dos dois não ter continuado. Ficou horrível. Bom, tivemos também, que até hoje a gente tá tendo isso, né, que no caso é AJ Styles, James e Ambrose. Os caras estão juntos ali desde lá do fim do SummerSlam, em rivalidade. E essa rivalidade do AJ Styles com o de Ambrose é só na base das piadas, dos segmentos engraçados, né? Começou lá com aquele negócio de machucar um saco do outro, e depois veio o James se envolvendo no meio dessa rivalidade. Houve um momento bom que foi quando o John Cena se envolveu no meio dela, trouxe algo de interessante. Mas fora isso, nossa, ficou muito, muito enjoativo, ainda mais o envolvimento do James, que ficou ali quase 2 meses. Acho que já passou de 2 meses que o James está envolvido entre esses dois. E só na base de piadinhas, negócio engraçadinho, de segmentos cômicos, e enjoou pra caramba. O James venceu 3 vezes o AJ Styles, que é campeão mundial. 3 vezes. Eu tô gravando isso antes do SmackDown, vai sair esse vídeo depois do SmackDown. Vai saber se o James não vai ter ganhado de novo do AJ Styles, né? Que por sinal eles têm uma match marcada pelo título mundial. Tomara que não tenha ocorrido nenhuma catástrofe em relação a isso, né? Mas se tiver, vocês já vão ter sabido, porque eu vou fazer um vídeo especial se isso acontecer, né? Enfim. A divisão feminina do SmackDown também foi algo que eu achei negativo esse ano, né? Parecia que tinha um potencial grande. Na verdade, eu ainda acho que tem um potencial grande, mas até então não desenvolveu tantas grandes coisas não, né? Ficou em rivalidades repetitivas também. E combates até agora nenhum que agradou tanto, né? Mas assim, teve criatividade em algumas coisas, mas por enquanto até agora não empolgou, né? Vamos esperar aí. Mas por enquanto esse ano vem tendo uma decepção ali inicial. A relação do Seth Rollins com o Roman Reigns. Eu quero fazer um vídeo especial disso, né? Um especial do Shield ainda, sobre essas especulações de ele voltar ou não. Mas eu vou dar uma resumida aqui. Eu achei muito, mas muito estranho esse negócio do Seth Rollins já está amigo do Roman Reigns. Porque não foi uma simples traição que o Seth Rollins foi. Não foi tipo uma briguinha. Porque todo mundo tá falando, os caras eram amigos, então quando você é amigo de alguém, mesmo que alguém faz merda pra você, vocês vão e se entendem rapidamente. Não, cara! Não foi uma briguinha que eles tiveram. O Seth Rollins traiu uma amizade que era forte deles. Isso impactou. Ele se uniu com a autoridade, maior inimigo deles. E ele não fez só isso. Ele ainda tacou o Roman Reigns diversas vezes. Quem não lembra quando a autoridade tacava o Roman Reigns lá em cima da mesa, junto com o Dean Ambrose? Ele estragou o momento mais importante da vida do Roman Reigns, que era na WrestleMania 31, onde ele fez o cashinho e atrapalhou a vida do Roman Reigns, né? Aí o Roman Reigns consegue ganhar o título mundial, ele vai lá, retorna e tira o reinado do Roman Reigns, novamente estraga a vida do Roman. E quando o Roman toma suspensão, ainda faz piadas falando que o Roman Reigns pertence a ele, é propriedade dele, ele é dono do Roman Reigns. E zoa o Roman Reigns, humilha o Roman Reigns, pra simplesmente ele ir lá salvar o Roman, entre aspas, né? Porque não dá pra chamar aquilo de salvação, se a gente levar em conta que ele tem raiva do Kevin Owens e do Chris Jericho. Então ele foi pra bater no Kevin Owens e do Chris Jericho, e não pra salvar necessariamente o Roman.
E aí, tipo, no Raw seguinte já estão todos amigos, todos parceirão, todo brother. Tipo, não, cara. Que bucagem horrível. Tinha que no mínimo, do mínimo, o Seth Rollins pedir desculpa. O Roman Reigns negar no começo por tudo que o Seth Rollins fez. Ter uma certa, assim, dificuldade pra aceitar o Seth Rollins de volta, essa parceria de volta. Ele tinha que ter dificultado isso. Mas não, né? O que eu vejo nesse ano é que a WWE tá fazendo assim. Ah, o pessoal quer isso? Então não vamos nem montar um negócio bem feito. Vamos simplesmente unir, né? Por exemplo, o pessoal quer brand splits? Então não vamos nem pensar realmente num jeito bom de fazer as brands. Vamos só trazer o que eles querem, né? Ah, o pessoal quer o salto do Shane lá de cima da jaula contra o Undertaker. Então não vamos nem montar uma rivalidade decente, nem uma bucagem decente, nem algo que faça sentido. Vamos simplesmente montar qualquer coisa, marcar o combate e pronto. O pessoal só vai ligar pro salto, porque é o que acontece hoje. Todo mundo só lembra do salto do Shane quando fala de Shane contra o Undertaker, né? Ninguém faz nenhuma crítica em relação à rivalidade sem sentido a um dos dois. Ah, o pessoal que é o Shield, então não vamos nem montar um negócio de desculpas bem feitos. Vamos fazer ali, eles simplesmente se unir de novo e pronto. O pessoal não tá nem ligando pra isso, né? Então, o que eu vejo muitas vezes é isso. O pessoal não, mas a WWE não se preocupa em dar motivos. Ela não se preocupa com a bucagem, ela simplesmente faz e pronto. O que é bastante estranho pra caramba, né? Ah, vamos unir os dois, porque o pessoal vai gostar disso. E a gente não explica bem por que eles estão unidos de volta, a gente não monta um negócio bem feito, só coloca mesmo e pronto, né? O pessoal já vai gostar porque é o que o pessoal quer. E acontece isso. É igual a traição do Triple H ao Seth Rollins, por exemplo. Aconteceu, mas não foi explicada por que aconteceu, pelo menos não ainda. E o pessoal gostou pra caramba, né? Eu também gostei pra caramba. Mas o pessoal não cobra muito. Eu não vejo o pessoal cobrando muito o motivo pra saber por que ele fez aquilo. Uma explicação, uma storyline que explique logo isso. E que a Stephanie, que vive se envolvendo ali com o Triple H, de ficar dizendo que não sabe de nada, não tem nada a ver com isso, já deveria ter feito algo diferente ali. O que não ocorre, né? E ninguém reclama disso. Por quê? Porque o pessoal só queria essa traição. O pessoal, não, tem que acontecer uma traição do Triple H com o Seth Rollins. Qual que seria o motivo? Eu não sei, mas tem que acontecer porque eu quero a rivalidade dos dois. Então tá sendo muito assim. A WWE, esse ano de 2016, fez muito fanservice. Foi o ano mais fanservice de todos. Nós tivemos o Finn Balor vindo, debutando e ganhando o título universal. Nós tivemos o cash-in do Dean Ambrose. Nós tivemos o Seth Rollins batendo no Roman Reigns. Nós tivemos o Roman Reigns no mid-card. Nós tivemos a Charlotte campeã ali, junto com a Sasha Banks campeã também. Foi um ano muito, mas muito fanservice. O White Family campeã. Então, cara, tivemos o Goldberg, que o pessoal vivia pedindo pro Goldberg voltar. Foi um ano que a WWE simplesmente falou: eu vou fazer tudo que os fãs pedem. Vou fazer de qualquer jeito, mas vou fazer porque eles não se interessam se vai ser bem feito ou não. Eles só querem que aconteça. Pronto, jogou. Que por sinal, esse ano também, outra coisa negativa foi os públicos, né? As crowds esse ano foram muito mortas. Mortas demais. Teve momentos que, era pra vibrar muito mais do que eles vibraram. Parecia que eles estavam dormindo, né? E, enfim, acho que a do NXT é a que salva, que inclusive a do NXT é até exagerada, né? Na luta nem começa, os caras já tá cantando já que aquilo é demais, lutem para sempre, aí você vai rever a luta, nem foi tudo aquilo, mas o calor do momento, os caras acabam que sentindo um nível de luta do que realmente não foi, né? Acontece muito disso quando o pessoal inclusive assiste, né? Quando você tem um público que vibra muito com um tipo de combate, mesmo que aquele combate não tenha sido tudo aquilo, nossa, vira o combate do ano, né? Combate do ano, melhor combate de todos os tempos, de não sei o que, 5 estrelas. Aí beleza, quando você vai rever de novo, você fala, olha, pensando bem, esse combate não foi tudo isso não. O público que tava vibrando pra caramba, aquele calor do momento, ainda mais se valer título, né? Mas quando você vai rever, você vai ver que tem algumas falhas ali, que não dá pra dizer que foi 5 estrelas, que foi lá a grande coisa, né? Acontece muito disso no NXT e às vezes acontece também na própria WWE. Eu me lembro quando no Money in the Bank o John Cena lutou com o AJ Styles e, nossa, o pessoal falou que foi 5 estrelas a luta. Eu fui rever e falei, mano, pelo amor de Deus, essa luta aqui eu dou 4 estrelas no máximo, porque, velho, faltou muita coisa, né? No SummerSlam não, no SummerSlam aí foi muito bom, né? Mas teve muita falha, faltou muito moves aqui, o final foi bastante frouxo, não tem como. Mas o público ficava gritando tanto que o pessoal se empolgou e aí na hora de avaliar acabou dando a maior nota possível, né? Quando realmente não foi tudo aquilo.
Mas enfim, esses foram os pontos negativos que eu acredito que tiveram esse ano, né? Eu tentei resumir aqui, claro que não, cada um deles a gente teria que fazer um vídeo inteiro para explicar ele completo. Então tentei dar só um resumo aqui de cada um deles. Pode ter acontecido mais outros momentos negativos eu esqueci. E se tiveram, vocês comentem aí algum momento que vocês também acham que foi negativo. É isso, deixa o like, se inscreva no canal se você não é inscrito. Um abraço, até a próxima e fui!